Oi, amigos, quanto tempo! Mas quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Então já vamos começar esse vídeo conversando direto ao assunto, né? Eu gosto assim, ir direto ao assunto sem muita enrolação. Mais ou menos aí uns 5 anos que eu decidi vir pra internet e encarar a internet como um negócio. E eu vim pra internet, né, no sentido de estar sempre online e encarar como um negócio, porque eu tinha uma loja. Quem já me acompanha há um tempinho aí nesses 5 anos sabe que eu comecei com uma loja de bijuterias, depois foi para artesanato, enfim, sempre nessa pegada aí. Eu fazia muitas feiras de artesanato, inclusive meus primeiros vídeos aqui no YouTube foi falando sobre as feiras de artesanato, mas se eu não me engano, eu ocultei esses vídeos para não ficar tudo, né, embananado aqui. E aí, por conta disso, eu não tinha a opção de não estar online, de não estar ali 100% me dedicando ali no meu negócio, né, que era principalmente online, mais online do que físico. Então não tinha opção, eu tinha que estar ali presente dia e noite, 24 horas basicamente. E aí depois eu tomei a decisão, né, de me dedicar mais à escrita. E também, claro, com a criação de conteúdo, né, porque querendo ou não, se você quer ter um reconhecimento aqui, você precisa divulgar suas coisas, você precisa, né, criar ali um conteúdo para chamar atenção, etc e tal. E aí durante todo esse tempo, durante toda essa minha jornada aí nesses 5 anos, tratando a internet como um negócio, né? Tanto quando eu tinha minha loja, quanto quando eu comecei a criar conteúdo de fato referente aos meus textos, às minhas poesias, aos meus vídeos e tal, eu enfrentei nesse período muitos altos e baixos, muitos mesmo. Porque assim, eu sempre me via em duas marés, uma maré alta e uma maré baixa. E claro que as marés baixas eram muito mais frequentes, né, e duravam por muito mais tempo do que as altas. As marés altas em que eu tava assim, muito criativa, muito produtiva e muito focada, elas eram muito passageiras. E aí, consequentemente, isso fazia com que eu me sentisse muito mal, muito culpada, né? Quando essa maré aí de foco, de produtividade, ela dava uma baixada, né? Eu me sentia muito culpada porque eu me sentia ali na obrigação de ser constante. Até que em dezembro de 2024 aconteceram coisas grandiosas que mexeram assim com todas as minhas emoções, com todas as moléculas do meu corpo existentes aqui dentro do meu ser. E isso me fez criar uma bolha ao meu redor, onde nessa bolha só cabia eu e a minha vida particular. E aí nada conseguia perfurar essa bolha, e eu confesso que nem eu queria que nada externo ali que não fosse referente à minha vida particular ou que eu via como prioridade, eu não queria que perfurasse essa bolha. E aí, com essa bolha que eu criei ao meu redor e ao redor da minha vida particular e totalmente privada, ela fez sim com que eu me afastasse, assim, meio que totalmente das redes sociais. Não tão totalmente, porque eu postava algumas coisas ali no Instagram, mesmo que esporadicamente, mas eu tava ali, tipo, oi, tô aqui, não morri, não sou, sabe? Tipo isso. Porém, no geral, de uma forma geral, eu precisei priorizar mesmo a minha saúde mental, que tava. Eu sentia que estava se esgotando e se deteriorando a cada dia mais. E aí eu percebi que eu precisava utilizar o meu tempo de uma forma muito melhor do que eu estava utilizando. E isso quer dizer que eu tive que focar no que realmente era importante para mim naquele momento. E definitivamente eu percebi que não era a vida online. E assim, gente, sinceramente, falando aqui de coração para vocês, eu amo a internet, eu amo o poder que a internet tem para fazer o bem, para transformar vidas. E, né, quando usada para o bem da melhor maneira, enfim, é muito boa. Tem seus prós e tem seus contras, como tudo na vida, né? E também tudo em excesso adoece, é ruim pra gente, né? E aí eu percebi que eu consegui fazer uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, mas eu nunca verdadeiramente consegui, que foi somente seguir o fluxo. Quando eu comecei a dar prioridade a somente o que eu podia fazer e realizar naquele momento, o meu corpo e a minha mente começaram a, enfim, relaxar. E aí, se antes eu era aquela Beatriz que queria dar conta de tudo, que queria fazer mais do que podia,
mesmo que, né, soubesse, nossa, eu não consigo dar conta de tudo, mas eu preciso. Naquele momento um pouco mais caótico da minha vida, cheio de mudanças, eu parei, respirei, pensei e falei, cara, quer saber? Eu vou dar conta somente do que eu posso, nada mais, nada menos. E eu tô fazendo um vídeo especificamente sobre isso, porque essa é a pessoa que eu sempre quis me tornar. Uma pessoa mais leve, uma pessoa mais comprometida com as coisas que realmente importam. Hoje, eu consigo dizer pra vocês que sim, eu tenho fé após muito tempo e muitos anos da minha vida, dizendo que eu não tinha ou que eu não conseguia sentir, duvidando, e coisas na minha vida, algumas provações que eu passei na minha vida, me fizeram ter a certeza de que eu tenho fé em mim, que eu tenho fé na minha vida, nos meus planos, nos meus objetivos, por mais que eles demorem a chegar, por mais que eu ainda não tenha conquistado muitos deles, hoje eu tenho fé que tudo se ajeita e que tudo se acalma. E tenho a plena certeza, eu sei que a gente fala muito da boca pra fora, né? Assim, dá-se um jeito pra tudo, menos pra morte. Geralmente a gente fala isso, mas é muito da boca pra fora, porque a gente não acredita realmente nisso. A gente sempre questiona a espiritualidade, Deus, o que quer que você acredite, a gente sempre questiona que, né? E é muito louco todos esses pensamentos surgirem agora que eu completei 29 anos. E assim, eu já tinha um conhecimento sobre tudo isso, tava tudo aqui, ó. Mas uma coisa é a gente ter aqui, né, a gente saber, mas a gente não saber aplicar na nossa vida, a gente não saber como ser aquilo que a gente tanto sabe. Pegou? Fez sentido? E aí, por eu saber, eu ter esse conhecimento, por já ter lido muitos livros, por já ter me informado muito, né, estudado muito sobre autoconhecimento, aos poucos, claro, eu ia aplicando aqui, aplicando ali na minha vida, fazendo o que eu podia, o que eu sabia. Só que eu sempre senti que era uma coisa um pouco forçada, não era uma coisa que vinha naturalmente, né? Não era um amadurecimento natural, era um amadurecimento meio que já ali forçado, como se tipo assim, nossa, eu tô estudando sobre autoconhecimento, então eu preciso ser assim, eu preciso fazer isso, eu preciso ser aquilo pra mostrar, pra ser, sabe? Eu queria demais ser essa pessoa com essa maturidade, com essa fé, com essa cabeça para trabalhar com a internet, mas no fundo, no fundo, no fundo, eu sabia que eu ainda não era. E hoje eu me dou conta de que isso acontecia, né, essa parte frustrante de não ser uma coisa que eu tanto queria ser e meio que forçar a barra para ser, porque eu queria adiantar um processo, sendo que eu ainda era a pessoa que estava vivendo o processo, eu não tinha chegado lá, mas eu queria adiantar. Ansiosa, eufórica, né? Ai, meu Deus. E aí, nesse tempo, vivendo nessa bolha, que eu falei pra vocês lá no comecinho, que eu criei uma bolha, onde só cabia eu e a minha vida particular, eu cheguei a me questionar se eu tava me perdendo de mim. Eu não me reconhecia. Muitas das coisas que pareciam fazer parte de mim, desde que eu me entendo por gente, neste momento onde eu estava ali dentro da minha bolha e me questionando e pensando em tudo e amadurecendo, mesmo que de uma forma ali natural, parecia assim que nada mais fazia sentido. Foi um negócio mesmo de não se reconhecer total. Aí houve momentos, muitos momentos, em que eu achei que eu tava desistindo da vida e que eu só tava agora nesse plano, nesse universo, com a missão de sobreviver e não de viver de fato. E aí, quando passou, eu entendi que isso era um sinal de maturidade. Isso era uma coisa que estava acontecendo dentro de mim, muito assim mais grandiosa do que eu imaginava. Eu estava assim começando a alcançar uma nova percepção de vida mesmo. E eu digo isso pra vocês porque eu costumava ser uma pessoa que romantizava demais a vida ao ponto de não conseguir ver a realidade como ela realmente é. E aí o que acontecia? Consequentemente, como eu romantizava demais e não via a realidade como ela realmente era, fiquei meio rouca agora, o que acontecia? Eu acabava negligenciando algumas responsabilidades que eu precisava arcar. E aí tudo que eu tô falando aqui pra vocês, dessa forma que eu tô falando pra vocês, um pouco mais detalhada, é porque tudo faz parte de uma linha
do tempo. Então, uma coisa acontece, lá atrás eu percebi essa questão do online, de estar 100% online, e aí sumi, me tranquei numa bolha, e dessa bolha me fez perceber coisas, e aí, sabe? Então, o que que acontece? Agora a gente vai passar para uma outra linha cronológica após essa percepção de amadurecimento. E aí, quando eu parei de fantasiar tanto, né? Porque ainda fantasia hoje em dia, eu sou pisciana, gente. Então, assim, eu vivo no mundo da lua constantemente. Só que eu tenho que puxar pra realidade de vez em quando. E é isso que eu tô fazendo, tá? E aí, quando eu parei de fantasiar ali um futuro e um presente idealizados, eu percebi que algumas frustrações, junto com esses pensamentos, também estavam chegando. Porque, assim, é difícil, assim, a gente aceitar que alguns sonhos e planos da gente não vão se realizar, por mais que a gente queira muito, né? Tipo assim, caramba, sempre foi meu sonho desde criança, mas pode ser que você não consiga, no seu momento atual, no seu presente ali, de como está a sua vida, né? Pelas escolhas que você fez, por onde as ondas da vida levaram você, você acaba tendo que aceitar que não vai dar. Quando a gente reflete demais sobre isso, acaba que a gente cai sim num limbo ali depressivo. Eu não vou nem falar quase depressivo, porque realmente é um limbo depressivo, ladeira abaixo, a gente se isola, a gente chora, a gente sofre. E aí a gente precisa dar um limite, a gente precisa ter cuidado, né? Por isso que o autoconhecimento ele é muito profundo. O autoconhecimento não é só a gente ler um livrinho ali de, né, aprendizado sobre a vida, cura, não sei o que, e pronto. Autoconhecimento, ele é interno, é uma ladeira, e é subida, e é ladeira, e é meio. É complicado. Então, como eu ia dizendo, é preciso ter cuidado pra isso não se tornar um sentimento ali permanente, né? A gente tem que saber a hora de cavar, 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 mas parar de cavar, senão a gente pode acabar entrando por um buraco ali que não dá pra sair. Assim, pra ser sincera e totalmente honesta com vocês, comigo quase aconteceu. Quase que eu cavei demais e entrei por esse buraco e não consegui sair. Mas a arte, principalmente, a minha filha, a fé na espiritualidade, a minha fé nos caminhos do destino, tiraram de mim, mesmo que aos poucos, esses pensamentos de que a vida é somente sobreviver. Eu quis fazer esse vídeo sem abrir tantos detalhes da minha vida pessoal, porque durante esse processo de reflexão, de amadurecimento, de tudo, né? Eu entendi que é isso que me faz feliz. Eu quero estar presente, eu quero estar aqui, eu quero estar compartilhando coisas, conhecimentos, ideias, maluquices aí da minha cabeça, mas não de uma forma ali que eu tenha que estar constante para poder forçar uma simpatia das pessoas que estão ali assistindo, acompanhando, pessoas que estão ali do outro lado. Meu objetivo com a minha exposição, mesmo que parcial aqui na internet, é o objetivo de criar uma conexão real. E aí hoje eu abro as minhas redes sociais e não abro mais com aquele peso de cada postagem que eu vejo ali, cada publicação que eu vejo é com aquele pensamento tipo, nossa, tá todo mundo online, criando conteúdo, fazendo o circo na rede social, e eu tô aqui quieta no meu canto. Pelo contrário, isso me deixa bem porque eu tenho ainda mais certeza de que o que eu tô fazendo é porque eu amo, é porque eu tô querendo levar uma mensagem real para quem tá assistindo e não só por fazer. Eu não tô ali constantemente criando um conteúdo somente para tapar um buraco no algoritmo da rede social. Criar conteúdo, se expor na internet com uma forma de sempre querer agradar e performar suga demais a nossa alma. E eu falo isso por experiência própria. Nesses 5 anos, era o que eu estava fazendo, mesmo que inconscientemente. Querendo mudar isso, estava querendo mudar isso, achava que estava conseguindo, mas no fundo não, eu estava querendo agradar e estava assim performando isso, sugando a minha energia, sugando os meus planos verdadeiros para uma criação de conteúdo em que eu queria criar uma conexão real. Mas como isso iria acontecer se eu estava ali totalmente sobrecarregada e sem saber muito qual era o sentido das coisas que eu estava fazendo, sabe? E aí eu criei essa consciência mesmo de que você estar presente
não significa que você deva estar 100% online. Quem gosta dos meus conteúdos, quem gosta dos meus textos, dos meus vídeos, do meu podcast, das coisas que eu publico, que eu posto aqui, eu tenho ali a certeza que sempre vai estar acompanhando. E eu digo isso porque eu sou assim com os criadores de conteúdo, com as pessoas que eu acompanho ali online, que eu gosto, eu sou assim. E aí, quando eu finalmente estourei a bolha e falei assim, acho que eu tô pronta pra sair um pouco dessa bolha, eu tô pronta pra vir aqui gravar um vídeo pra vocês, eu percebi que eu não quero ficar forçando a barra com nada, nem com ninguém. Eu não quero ficar tentando conquistar algo a todo custo, sabe? E o custo tava sendo a minha saúde mental, o custo tava sendo eu cada vez mais desconectada de mim, sem saber ali pra onde ir, porque eu só queria estar ali. Eu só queria estar ali, existindo, fazendo, mas por quê? Qual o motivo? Quando uma coisa, gente, é pra ser nossa, em um plano, eu acredito muito nisso, em algum plano ela já é nossa. Deixa um comentário aqui, nem que seja um emoji, pra esse vídeo chegar pra mais pessoas. E também se inscreve no canal, que a gente tá chegando, eu acho, a 103 inscritos, se eu não me engano. Acho que é, né? Será que a gente consegue até o final do ano 200? Não sei, vou deixar na mão do universo. E é isso. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!